Boa noite, meu nome é Gabriela, sou acadêmica do 5º ano de Direito da Universidade Paranaense Unipar, Campus Cianorte, e venho apresentar o trabalho que tem como tema o princípio da prevenção e precaução no direito ambiental, junto com meus colegas Lucas, Renata, Pedro Henrique e Jean. Esses dois princípios nasceram por meio de uma resposta evolutiva no sistema jurídico na sociedade contemporânea. O princípio da prevenção, ele tem a finalidade de inibir o dano potencial no meio ambiente. Ele não está expresso na Constituição Federal, mas ele pode ser extraído lá do artigo 225 e também do parágrafo 1º, pois dispõe que o poder público e a coletividade, elas devem preservar o meio ambiente e o poder público também deve cumprir com suas obrigações. Esse princípio, ele é aplicado nos casos que tenham conhecimento específico e científico sobre as consequências de uma certa atividade. A aplicação desse princípio se caracteriza pela determinação de certas medidas, que devem ser adotadas para que uma atividade ela seja realizada de acordo com os padrões estabelecidos. O princípio da prevenção, ele também pode legitimar a proibição de certas atividades ou substâncias, em razão das consequências adversas associadas a elas. Agora vamos para o princípio da precaução. Bom, este princípio ele impede o risco de perigo abstrato, ou seja, no direito ambiental é melhor evitar o dano do que repará-lo. Além disso, este princípio ele lida com o risco a partir de uma perspectiva de distribuição para outros sistemas, não de eliminação de riscos ou de produção de segurança. O princípio da precaução ele não está expressamente previsto na nossa Constituição. Porém, tem sido amplamente aplicado pelos tribunais. Dispõe que tem o intuito de preservar o meio ambiente, sendo que deverá ser observado pelos estados quando ocorrer ameaças de danos graves ou irreversíveis. Além disso, a ausência de certeza científica absoluta não será utilizada como razão para o adiamento de medidas efetivas, eficazes e economicamente viáveis para prevenir a degradação ambiental. Nesse princípio, não se tem uma certeza científica de qual vai ser a extensão dos efeitos danosos que o eventual empreendimento pode causar ao meio ambiente. Então, onde existe a possibilidade de risco sério e irreversível ao meio ambiente, não pode ter uma falta de certeza científica como uma razão para impedir questões de custos e medidas que possam reduzir o dano. Um bom exemplo disso é a obrigatoriedade da realização de estudos de impacto ambiental para o plantio de alimentos transgênicos. Os princípios da prevenção e da precaução, eles estão conectados, pois eles almejam a proteção do meio ambiente e juntos previnem o dano ambiental. Nesse sentido, o princípio da prevenção, ele está ligado pela razão de haver riscos ou impactos ambientais que são previsíveis. E o princípio da precaução, ele está ligado ao motivo de prevenir o risco ou os impactos que não são conhecidos e que não podem ser identificados. Então, vai falar daqueles riscos que são previsíveis, que é o da prevenção, e o da precaução, vamos falar daqueles riscos que não tem como saber, que eles não são conhecidos. Assim, conclui-se que o princípio da prevenção, ele pode ser aplicado quando a atividade ela é efetivamente perigosa, isto é, quando há uma base cientificamente comprovada. Por outro lado, o princípio da precaução, ele se dá com a tomada de decisões a fim de evitar o dano ambiental, isto é, por precaução, se impõe restrições ou impede-se a intervenção do meio ambiente, até que comprovada que tal atividade não acarrete nenhum prejuízo ao ecossistema. Obrigada pela atenção e tenha uma boa noite.